vamos começar a nossa peleja, Bigode, para a gente entrar, né, no assunto de Flamengo e Chapecoense que aconteceu ontem. Empate 2-2. Flamengo que jogou com um a mais por 30 minutos e não conseguiu fazer absolutamente nada. Pelo contrário, né? Nos 30 minutos que deu mais Flamengo, que o Flamengo poderia ter dado mais um pouco de futebol com um a mais, a Chapecoense, por exemplo, teve cerca de 6 a 7 escanteios aí em 30 minutos, mostrando que o Flamengo não aproveitou esse tempo com um a mais e o Chapecoense conseguiu ainda jogar mais do que o Flamengo. E aí, Bigode? Queria saber de você, onde você quer começar, para a gente comentar sobre o Flamengo e Chapecoense do jogo de ontem, meu parceiro. Fique à vontade. Cara, qualquer dirigente sério já teria mandado embora o Renato Gaúcho. Se não bastasse tudo que aconteceu, derrota para o Fluminense, eliminação da Copa do Brasil, você não conseguir vencer o América Mineiro e outras coisas mais. Cara, vocês têm noção que o que aconteceu ontem? O Flamengo, que é um time milionário, o time de maior valor no país, um time que se preparou, tá? Porque o Renato ele fala, não, tem um desfalque. Meu irmão, o Flamengo se preparou para ter desfalques. O pior é quando você tem desfalques no Grêmio. O pior é quando você tem o desfalque no Inter. Mas se você monta o elenco é justamente para não ter essa desculpa dos desfalques. Beleza. E aí, vocês têm noção de que o Flamengo, com elenco milionário, contratando inúmeros jogadores de Premier League, jogadores de La Liga, jogadores importantes, jogadores que jogam na seleção, tudo isso, o Flamengo não conseguiu vencer a da Chapecoense, que é simplesmente o pior time da história dos pontos corridos. Vocês têm noção disso? Cara, 14 pontos. Sendo que você jogou ainda 30 minutos com um jogador a mais. Isso é grave. A arbitragem é grave? Para mim, foi a pior arbitragem que eu vi dentro de um jogo, de um time de futebol. Dentro de um ambiente profissional, foi a pior. Assim, quando eu vi o árbitro, eu não me ligo muito em árbitro, mas assim, quando eu vi, eu falei, eu não conheço esse careca. Eu não conheço. Falei, será que eu tô vendo pouco futebol? Eu nunca vi. Mas beleza. Mas o que ele fez ontem foi grosseiro. O pênalti é grosseiro. O pênalti, para mim, é mais estranho, ninguém chama no VAR. Né? E ontem a questão do impedimento foi absurdo o que ele fez. Aquilo ali é coisa de... E fora os impedimentos, cara. Os impedimentos também, fora esse, outros impedimentos que não existiram. Teve uma bola que o Bruno Henrique tocou pro Michael, que até o zagueiro tirou, não estava impedido, era o outro bandeirinha, não era mais a mulher. Então, assim, eu não vou dizer que tem nada mandado, eu só vou dizer que os caras são ruins, gente. E a única frase do Renato que realmente valeu a pena na coletiva foi: como é que no Atlético e do Palmeiras, que brigam pelo título, vocês colocaram árbitros FIFA? E aqui você bota um de Série B. O cara não sabe nem a regra. E assim, tem que processar mesmo. Eu não sei se vai dar em nada, mas tem que processar mesmo. Tem que processar, sabe por quê? Porque você não deveria estar ali, irmão. Você não deveria estar ali. Ninguém deveria colocar você ali. Então, assim, o cara não tem condição nenhuma. Agora, sobre o time, não vamos também esquecer, vamos botar só na arbitragem, não. Porque podia, ali naquele jogo ali, podia anular uns três gols. Se você tinha que ganhar a Chapecoense. É a Chapecoense, irmão. Se fosse Sport, eu falaria, tá, beleza. Se fosse o Juventude, eita. Se fosse o Grêmio, eita. Era um time que ganhou só um jogo. Perrotinha, o Rodrigo Ferreira comentou algumas coisas aí relacionadas ao jogo de ontem, poucos, né? Um pouco sobre o jogo de ontem, onde realmente, de fato, uma das coisas que mais chamaram a atenção foi a questão da arbitragem, né, que hoje foi ainda mais questionada, né, nas grandes mídias, nos outros canais e tudo que relacionado à partida de ontem. Tem algum detalhe que você percebeu aí de ontem para hoje que tenha chamado a sua atenção e que tenha talvez passado despercebido ontem no calor do jogo? Ou alguma coisa que você queira deixar ainda mais, dar mais ênfase relacionada ao Flamengo e Chapecoense?
Cara, Flamengo e Chapecoense, acho que foi muita coisa dita ontem. Ontem a gente fez um pod de aproximadamente 2 horas, né? A gente falou bastante sobre essa questão de arbitragem, falou também sobre os desfalques. Uma coisa que eu acabo ponderando um pouco, e eu não tiro de maneira alguma o peso do trabalho do Renato Gaúcho, né? Do patético trabalho do Renato Gaúcho, somado ainda à questão do desempenho do Flamengo dentro de campo, é que, de fato, assim, a única coisa que eu vou ponderar, e não é a favor do Renato isso, porque eu acho que não tira o peso, é que os desfalques, além de titulares, também eram reservas, né? Então, isso, de certa maneira, atrapalhou. Mas é o que eu falei no começo do programa ontem, no pós-jogo. Tem desfalque? Tem desfalque. A arbitragem foi péssima, a pior arbitragem, talvez, do Campeonato Brasileiro? Teve também. Não houve nenhum brilho individual de quem inclusive estava lá, aqui, na boa. O Bruno Henrique e o Gabigol estavam em campo. O Everton Ribeiro estava em campo. Assim, gente, desculpa, mas o nosso setor de ataque está quase completo, com o Michael em grande fase. Sim. Então, assim, você tinha 4 atacantes no setor do Flamengo que, uma boa, podiam ter jogado bem e ter decidido o jogo. Material humano suficiente para ganhar. Ninguém jogou bola. Sim. Então, assim, não tem desculpa. Por isso que eu disse que não tira o peso do Renato. Porque o que o Rodrigo está falando e defendendo sobre a demissão acaba sendo pertinente. Isso foi sei lá, alguém dando descarga? É isso? Não, meu pai abriu a porta aqui, eu falei, doutor, o pai cagou? Alguém deu um cagão. Teu pai tá cagando. Alguém sentou. Rapaz! Foi mal aí, Rodrigo! Não, Ô, Rodrigo, pega um papel aí, meu. Alguém mandou eu, Rodrigão. Esqueci. Traz o Neve. Não, mano, o meu é longe do banheiro, cara. Meu Deus. Imagina se a gente ouviu. Maravilhoso seria. Áudio bom, mas continua aí. Não, o meu é longe do banheiro, mas pode falar. Vamos lá. A gente, então, o que acontece? O Renato e seus Blue Caps lá, cara, são incapazes de fazer, e o que o Rodrigo está falando é pertinente, de fazer um trabalho de treinamento que faça com que esses caras entendam o que eles estão fazendo em campo. Fica muito claro que eles não sabem. O Renato, ao contrário, e isso aconteceu com todos os técnicos que passaram do Flamengo depois do Jorge Jesus, tá? O Renato cria alternativas. Ele é muito refém das palavras dele, né? O time de 200 milhões, eu não vou improvisar, e ele improvisa. As alternativas morre pela boca, filho. São todas de improviso, né? E o que para mim é mais gritante é o seguinte: eu acho que bateu no teto o que é o Renato. O Renato é, sim, um cara agregador de clima, de boa convivência, de bom relacionamento, mas isso não é o suficiente, nem pode ser o suficiente, principalmente para o Flamengo no momento que está. Assim, foi suficiente talvez naquela primeira semana, na segunda, para tentar tirar aquele ranço que tinha ficado do Rogério. O Flamengo ainda jogava à la Rogério Ceni, com uma leve lembrança de à la Jorge Jesus, porque os esquemas eram relativamente parecidos, e o Renato vem destruindo desde então esse esquema. E claro, a casualidade de uma que está acontecendo no Flamengo, pelo fato do departamento médico e por aí que está, né? Tudo que tem de fora das 4 linhas vem destruindo tudo ao longo do ano, né? Acaba ocasionando dentro de campo, e o Renato piora ainda mais. Só discordo. Mas não é só o que você falou, é essa coisa dos desfalques. Gente, se o Flamengo for desfalcado para enfrentar o Palmeiras, bem desfalcado, eu vou dar uma razão, vou dar uma mínima razão. Se o Flamengo enfrentar o Atlético Mineiro hoje desfalcado, eu vou dar razão. Mas era da Chapecoense. Era da Chapecoense, irmão. Eu concordo, então, assim, eu concordo. Tanto que eu falei. O desfalque assim, não justifica. Mas tinham 11 desfalques. 11. É um time, né? Mano, assim, se for para jogar com o time titular ou quase titular, desculpa, aí eu vou ter que concordar com o Renato lá de trás. Qualquer um treina esse time.
Chego, eu reúno, a Arrascaeta, tá todo mundo completo, tá tudo bem, fisicamente tá todo mundo bem. Sabe de uma coisa? Entra. Faz o que o JJ fazia, é o esquema do JJ, tá? Vai lá jogar, aí é fácil ser treinador. Treinador não é eu torcedor, não sou eu torcedor, perdão, de novo, não falando aquela. Não sou eu torcedor, que vai dar alguma alternativa. Quem tem que dar a alternativa é a do treinador. O treinador tem que trabalhar em cima de adversidade. Tô aqui com 2 empresários nessa. Vocês têm que trabalhar em cima de adversidades, não tem que? Ou eu tô errado? Ah, não, vão achar que vão estar sempre bonito, o Perrota cheio de clientes, tá tudo ótimo. Rodrigo. Então, que vão ter que trabalhar em cima das adversidades para tentar gerir a da empresa. Porque se for para treinar um time que tá todo mundo bem, tinindo fisicamente, e tá todo mundo bem, não tem convocação, não tem nenhuma, não tem trabalho. Eu concordo com o Renato, contrata qualquer um. Quando não tem a questão técnica, cai. É aí que você vê a p do treinador. Eu já vi diversos. Já vi alguns agradáveis, outros não. O Muricy era um. O Muricy, o time jogava mal, mas tinha tática. O próprio Abel. Gente, eu vi Carlinhos Violino jogar uma final de... Contra o próprio Palmeiras. Eu vi essa final da Mercosul. Contra o Palmeiras. Palmeiras milionário da Parmalat. O Flamengo tinha perdido sua única estrela, Romário. Encheu o rabo, foi pra boate Juventude, isso aqui, meteu o pé. Reinaldo, ninguém nunca gostava do Reinaldo, ninguém nunca gostava do Juan, era um moleque da base. Os moleque, Irmão, é na hora dos desfalques que tu vê quem é quem. Tu vê que tem tática. Por lá, jogou, ganhou o campeonato. Sobre essa questão do Renato, bom de vestiário, se fosse só isso que prende o Renato, tira o Renato e contrata o Bruno de Luca. Eu adoro o Bruno de Lucas. Bruno de Lucas chegasse lá, ele ia ser amigo de todo mundo. Luquita da galera. Luquita da galera seria amigo de todo mundo. Tira ele e coloca um parça do Neymar. Adoro os Neymar, os caras que ficam lá ganhando dinheiro sendo amigo do Neymar. Adoro. Gil Cebola. Então, irmão, é muito pouco para você chegar. Os caras têm que fazer a reunião e falar o que prende o Renato. Ah, prende o Renato que ele é bom de vestiário. Não é o suficiente. E eu fico puto, mano. E tem uma de cara que gosta de latir em algumas situações. E eu vou falar uma parada pra você. Marcos Braz não tem personalidade. Eu não tô falando do Marcos Braz. Marcos Braz não tem personalidade. Marcos Braz é um frouxo. O Spindle também é um frouxo. Sempre o Landim foi, né? É um frouxo. Mas tem um cara que sempre late. Todo mundo diz que ele manda por trás. E não é possível que esse p*** não tá vendo as coisas. É o BAP. Não, o BAP gosta de mandar no futebol. BAP isso, BAP aquilo. E o BAP, cadê o BAP? Cadê o BAP? Eu te clamo, BAP. É agora que eu quero vilão nessa p... Eu quero vilão nessa p... É agora, irmão. É agora que eu quero. É agora que eu torço pro Coringa matar o Batman. Cadê a p... do vilão? Não tem, irmão. Então, assim, eu não consigo... A única coisa da coletiva que eu concordo com o Renato é sobre a arbitragem. O resto, meu irmão, é mais do mesmo. E eu vou ser bem sincero com você... Vai ser difícil achar um treinador que irrite a torcida mais em entrevista do que o Renato. Isso aí é um posto que o Renato nunca vai ser superado. E eu já sabia disso. Isso eu já sabia. Vinícius Bernardes, já perceberam como as linhas estão espaçadas? Os volantes sempre correndo para trás. O Renato destruiu o Ilharão. Perrotinha, você concorda com o Vinícius? Porque a gente tem reparado nos últimos jogos, né? Lembrando que eu vou enrolar aqui até você desmutar para lembrar que você está mutado. Mas... nos últimos jogos, sou muito bonzinho, né? Nos últimos jogos a gente tem percebido que o primeiro volante, que é o Arão, se mata. Corre, vai para frente, vai para trás, vai para um lado, vai para o outro, recebe a bola da zaga, tenta armar, se bobear, tenta chegar na área para tentar finalizar, enquanto o segundo volante, na minha opinião, vem se tornando a posição mais confortável do time do Flamengo. O segundo volante, ele não precisa marcar, ele não precisa armar, ele não precisa dar combate. Eu venho vendo isso com o Andrés Pereira, venho observando isso com o Thiago Maia, e eu observei isso ontem com o João Gomes, que, tipo assim, fica muito confortável a situação do segundo volante. E eu queria saber a sua opinião sobre essa volância do Flamengo aí levantada pelo Vinícius.
Bom, vamos lá. A gente tem realmente um time hoje que, com linhas de passagem, com uma transição de defesa para ataque muito prejudicada. Fato que, na época do Rogério Ceni, funcionava de certa maneira bem. O jogo apoiado do Renato Gaúcho não vem funcionando, tá? E essa mudança para o negativo, para o mal, com relação ao meio de campo, principalmente no setor de primeiro e segundo volante, ela pode se dar principalmente pela zona que o Flamengo se torna ao longo do jogo. Até, inclusive, nas substituições que o Renato Gaúcho faz ao longo dos jogos. Ou nas escalações, né, e nos desfalques que o Flamengo tem. Foi dada a função, por exemplo, essa questão de que não há combate por parte do segundo volante, ela, de certa maneira, ela é verdade e ela também não é. E eu explico, como diria Alan Garcia. Se a gente pegar aí os últimos, 10 jogos, a gente vai ver que tanto o Thiago Maia quanto o Andrés Pereira, quanto o próprio Diego Ribas, todos eles, de certa maneira, tomaram muitos cartões amarelos e foram suspensos mais de uma vez, inclusive. Tá? Isso ocorreu, não foi meramente por falta de combate, mas sim por conta de mau posicionamento também. Então não faltou o combate, mas o combate não foi bem feito e dá a impressão de que está tudo errado. E de que o segundo volante acaba sendo confortável. Sabe por que parece ele ser confortável? Porque, de fato, o time adversário acaba dominando o principal setor do campo, o meio de campo. Quando o outro time domina o meio de campo, ele acaba sobrepondo principalmente o segundo volante. Ele fica vendido. O primeiro volante parece um peru tonto que tem que ficar se matando para poder proteger a zaga. E a zaga está mal, e as linhas estão espaçadas, e dá toda essa impressão do comentário do nosso amigo aí do chat. Então, assim, há razão? Muita razão. O Renato, infelizmente, vem treinando mal. E ontem, no pós-jogo, a gente já conseguiu observar, aliás, o Marcão conseguiu observar já uma mudança no setor de defesa com relação ao sistema de marcação. Deixou de ser individual e voltou a ser por zona novamente, que era uma característica desde a época do Jorge Jesus. Essa mudança, essa volta ainda é, de certa maneira, prematura, porque que de fato é mais para a bola parada, ainda não literalmente com o jogo em andamento. Mas já é um sinal, né, de que o Renato começa a tentar se mexer de alguma maneira. Será o Renato? Ou, peraí, me disseram que, inclusive, na sexta-feira passada, quando eu estava viajando, teve um mega protesto na internet com relação à Flá TT, né? Com relação ao vídeo da Flá TV que foi divulgado e mostrou que no Ninho do Urubu o campo era um pasto e quem estava dando treinamento era o Alexandre Mendes e não o Renato Gaúcho. Então, pode-se dizer que o técnico atual é o Alexandre Mendes, que voltamos à época do Abel, né? Abel Braga. Exatamente. O auxiliar que é quem dava o treino. O que é mais preocupante ainda. Agora, assim, o comentário está dotado de razão. E a gente não vê nenhuma esperança com relação a essa correção. Isso é bem grave, tá? Eu, às vezes, vejo o Michael correndo igual um maluco, com as pequenas pernas dele. Já viu aquele peladeiro? Já falei isso aqui, né? Aquele peladeiro que o cara da defesa, um toca pro outro, outro toca pro um, e o peladeiro fica correndo para um lado e pro outro. Ele não entende que existe uma coisa no videogame chamado estamina, né? Que é a questão do cansar. Será que esse time não corre errado também? Existe, óbvio, uma defasagem em cima do departamento médico, em cima da preparação física, mas eu deixo uma pergunta aqui. Será que esse time não corre errado? Será que com o JJ a gente não corria menos? Os caras não corriam menos? Ou sabia para onde corria? Eu acho que esse time está correndo errado e isso também está afetando a parte física. Não sei a opinião de vocês. Foi uma pergunta. Eu acho que a parte física atrapalha muito, cara. E por isso que eu concordo com aquela teoria do Pedrinho, naquela explicação que ele deu no Sport TV. Tá ligado? Sport TV. Sport TV, né? E eu concordo muito com isso, principalmente quando eu fico analisando essa dupla de volantes que foi, né, o assunto do superchat que a gente leu por último. Eu vejo um Arão, assim, eu até comentei isso com os parceiros que eu tava vendo o jogo ontem aí. Falei, velho, o Arão tá morto, cara. O Arão é nítido que ele tá exausto. Ele chegou ele tá assim, novembro. Primeira para segunda semana de novembro, o Arão está jogando já assim. Eu esqueci o termo que se usa, mas
esgotado. Ele já está jogando ali o resto da energia que ele tem. E me preocupa para o dia 27, porque o Arão acabou se tornando, né? Por mais que o Arão também erre bastante, por consequência talvez disso ou não, mas por mais que ele erre bastante, se torna uma peça importante, a primeira volância ali para um jogo da importância que tem o dia 27. E eu fico muito preocupado com isso, porque eu noto que o Arão, que é o cara que vem jogando quase todos os jogos, se é que não jogou todos os jogos, e sendo que está mais se desgastando. E é um cara que ele não fica fora, não é poupado, não machuca, não toma terceiro cartão amarelo, não é expulso, né? Isso é muito bom, é bem regular nesse quesito. E eu fico muito preocupado, sinceramente, com a parte física. A gente está amargando aí uma destruição do futebol do Flamengo que está doendo demais, né, Rodrigo? Eu ontem, sem sacanagem, eu falei isso para quem, cara? Eu não sei se eu falei ao vivo não, acho que eu falei pro Marcão só. Ontem, pela primeira vez, cara, desde sei lá quando, eu não lembro agora, mas ontem, pela primeira vez, eu estava assistindo o jogo do Flamengo e Chapecoense e eu não sei porque me deu vontade de chorar, cara. Caralho, eu não sei porque, eu tô falando sério, eu tava sentado e falei assim, acabou. Sabe aquela sensação de tipo, acabou. Brocha. Cara, sabe o desânimo bateu de uma maneira, numa hora ali que eu tava vendo o jogo, eu falei assim, cara, não, peraí. Cara, não, para. Não pode. Não faz sentido. Os jogadores estão ali, cara. Entendeu? Mas ontem, cara, essa sensação que você falou quando você começou, Rodrigo, hoje, que é o Flamengo empatou com o pior time da história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Quando eu estava vendo isso ontem, cara, me bateu um desânimo, mas um desânimo tão grande. E o desespero associado a um desespero para o dia de 27. Porque eu não quero perder a Libertadores, irmão. Eu não quero mesmo, tô falando sério. Eu não vou aceitar essa derrota. E inaceitável. Como foi essa ontem. Derrota, tomara que não, mas uma derrota para o Palmeiras pode se traduzir no esfacelamento desse elenco construído a duras penas pelo Flamengo. Porque vai dar irmão. Ou tu acha que a torcida vai receber todo mundo bem no Rio de Janeiro? Braços abertos. Eu acho que assim, Perrota, eu acho que também você... Homens não choram. Eu tô sendo mega dramático. Desculpa. Não. Homens não choram. Fofo. Tem a música do Pablo, assim? Homens não choram. E o quê? Hã? Do Pablo? Do Pablo, não é o Vittar, não. É Pablo. Pablo mesmo. Tem outro Pablo? O outro já foi dar um gritinho dele. O Frank Aguiar deu as caras no negócio. Mas, cara, eu não acho que você tá errado. Eu acho que o errado não é quando acontece alguma coisa ruim, é quando acontece e ninguém reage. Quantas entrevistas, cá entre nós, quantas entrevistas a gente já viu do Renato? Que a gente. Ou a primeira entrevista que eu vi do Renato após derrota, eu, no meio da entrevista, eu gritei um sonoro: vai, Renato, respeita essa. Hoje em dia eu assisto o Renato, eu não tenho tanta revolta. Eu já cheguei também a ter pena dele. Depois tive mais pena de mim. Mas assim, hoje desanima, Perrota. E aí tu assiste e tu vê o Flamengo perdendo, empatando com a Chapecoense. Gente, a Chapecoense pega os melhores momentos, a Chapecoense com 1 a menos. Teve 7 escanteios com 1 a menos. Jogou 32 minutos com 1 a mais. Gente, a Chapecoense... Não, e a Chapecoense nesses 30 minutos fez 6 a 7 escanteios, cara. E assim... E aí você não vê ninguém se revoltar com isso. Aí sabe o que parece, Perrota? O jogo com o Bahia vai ser a mesma coisa. E aí vai... E ele é tão safado, sortudo, que a gente vai vencer o Bahia. E aí vai dar uma... Opa! Aí o próximo a gente perde. Ei, Renato! Aí ganha de novo. Isso vai levando a tônica até chegar à final. E aí você vai falar da coletiva, eu posso só... Fala. Ele fala no final. Total, vai embora. Eu vi a live de vocês na hora da coletiva, principalmente, que ele falou o seguinte: podem ficar tranquilo que os jogadores vão estar recuperados até lá. Primeiro, ele não tem como garantir essa, porque ele mesmo se contradiz, porque ele fala que tem jogo a cada 3 dias. Como é que você vai recuperar um time? E hoje o Vene estava falando que não é verdade. Não é verdade. Então assim, e 2. Eu peguei um vídeo do Renato também dizendo que o time do Grêmio podia
o torcedor do Grêmio podia ficar tranquilo depois do 1-1. Pode ficar tranquilo. Na semifinal. Pode ficar tranquilo que o Grêmio não vai ter o primeiro tempo. Torcedor, pode ficar tranquilo. O Renato fala muita merda. A grande verdade é essa. O maior problema do Renato é que ele fala demais, irmão. Mas se você pegar legal, ele fala o seguinte: pode ficar tranquilo que os jogadores estarão recuperados até lá. Perrota. Ele não fala, pode ficar tranquilo que eu vou trabalhar e eu vou ajustar esse time taticamente. Ou seja, ou os jogadores voltam ou a gente está... Você tá entendendo o que eu tô falando? É no individual. Eu tenho que agora torcer, eu vou ter que torcer pro Tanuri. Tanuri, eu vou virar torcedor seu. Porque você tem que recuperar os jogadores estarem aptos. É a única esperança do Flamengo. Agora sim, vamos adentrar, né, no penúltimo tema, que tem a ver com o jogo de ontem que a gente estava comentando, né, que é o Flamengo indo processar o hábito do jogo contra a Chapecoense, o jogo de ontem, e vai pedir providências da CBF. É o que tudo indica, foi enviado, né, como é que fala, né, um ofício, podemos dizer assim, né, pedindo providências sobre a arbitragem, pois o Flamengo entende ter sido prejudicado constantemente nas últimas partidas. O árbitro do jogo contra a Chapecoense será processado com pedido de punição severa por conta da má arbitragem de ontem. Assunto rápido, 1h21 de live. Rodrigo Ferreira, o que você acha dessa atitude, né, de pedir aí de solicitar a CBF, né, junto com um ofício também de reclamação e também essa questão de processar o árbitro de ontem? Qual é, mano? Eu não sei se processar dá certo, não, irmão. Porque o processo aí. Eu não sei qual é o Perrota. Foi um menino de 17 anos com o boné pra trás. Ô, meu. O que os adolescentes fazem hoje? Eu não sei. Eu ia zoar e não consegui zoar. Vamos jogar um Free Fire. Sei lá. Peraí que eu vou bater uma também. Não, para de zoar o Domenech, já falamos disso. Perrota parece aquele comercial antigo, cara. Eu quero cagar na casa do Pedrinho, não tem? Não, o que já aconteceu na minha vida de estar assistindo, não posso, de estar assistindo, tipo, sei lá, né, 15 anos atrás, Multishow, tá ligado? Depois de 00:30 e na hora H cair a casa do Pedrinho. Era foda. Aquela escondidinha, né, garoto? Não, Ronaldinho Gaúcho, olhando para um lado. Era bom. Isso aí tem que ser. Era bom, não tem mais, mas Telecine Action à noite. Puta, cara. Era aqui, ó. Era aqui, ó, e aqui, ó. Eu tava até ficar com gol igual do Clayton. Lembra do Clayton que jogou no Flamengo? Não, era tipo cobertura de setorista, tá ligado? Aqui, ó, Clayton aqui, ó, e como? Lembra? Lembra mano. Eu não entendi história nenhuma. Eu falei, caralho, mano, essa secretária não era irmã do cara? Perrota. Quem bateu? mano? A mina já saiu de lá, mano. Alguém bateu o pênalti aqui, mas eu não sei. Que bosta! Filha da... Foda. Mano, eu tô chorando de rir. O que você ia falar, Isaú? Mas deixa eu falar. Agora eu não sei mais. Caralho. Que bom. Vamos seguir a live, então. Que... Cara, juro, o Rodrigo erra de novo as caras. Não quero mais fazer Deus do céu. Eu não lembro o que a gente tá falando, não. Eu posso perguntar um negócio pro era de processar o árbitro. Sim. Cara, eu não sei se isso vai dar certo, que eu acho que se isso virar moda... Bruto que tá falando do nada. Mas, cara, foi uma arbitragem que a gente não pode repetir.
Eu tô falando nem de que o cara roubou, nem nada não, mas foi uma arbitragem muito ruim, assim, de nível básico, tá ligado? De conhecimento básico. Racel Vivas escreveu o seguinte: se até o Sormani, que é um jornalista fraco, sabe que a panela dos Diegos mandam lá dentro e o que o Renato não tem respaldo do Landim, sendo que ele já pediu demissão 3 vezes, imagina o quanto ele é explanado, explorado. Tamo junto, meu parceiro Racel Vivas. Cara, mensagem muito grande é pra mim. Tem que ser um negócio mais curto. Mas eu concordo com você. A única coisa que eu tenho dúvidas é essa do Renato ter pedido demissão 3 vezes, Perrota. Porque o Marcos Braz até deu uma entrevista na chegada do Rio de Janeiro, né? E eu entendi ali na entrevista dele, rapidinho ali, de que não teve nenhuma disso, meu parceiro. Mas assim... Cara, agora começa a ter aquelas notícias que vem de tudo quanto é lado, né? O Marcos Braz negou o pedido de demissão, falou que era uma baita de uma mentira. A gente ontem, ao fim da partida, demorou muito para ter a coletiva. E é nisso que as pessoas estão se baseando, nessa pseudo pedido de demissão novo do Renato Gaúcho. De certo ele já pediu demissão lá atrás. Ou seja, ele já se exime de qualquer problema que ocorra no futuro. Porque o cara, quando pede demissão, já deu, irmão. Ele não quer mais ficar. Ele já não acredita mais no que ele está fazendo. Ele já sabe que não dá mais para ter... É igual mulher que pede divórcio. Aí eu não sei te dizer. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Eu tô brincando. Tá ligado? Outro exemplo. Você tocou num trauma, cara. Não, trauma nada. Fora isso aí, pô. Muitos invejam. Muitos invejam. O que eu tô falando é o seguinte. O que eu tô falando é a mesma coisa do... muito fraco, irmão. É a mesma coisa do Tropa de Elite. É a mesma coisa do Tropa de Elite, tá ligado? O cara fazendo o treinamento lá pra ver quem vai substituir o Nascimento. Pede pra sair. O cara fala, eu saio. Eu falo, não, peraí, não era pra você levar a sério, tá ligado? Não é pra você sair agora. Não é. Pediu pra sair, tá fora, irmão. Tu é fraco. Vaza. Mas, enfim, o Renato... Eu digo pra vocês o seguinte. O Renato tem todas as desculpas na ponta da língua para o dia 27 em caso de uma derrota. Ele tem todas as desculpas já prontas. Todas. Tá? E para não continuação do Flamengo, inclusive. Porque, com certeza, no caso de uma derrota, é automático. Ele nem vai para a coletiva se bobear. Aí ele vai dar uma coletiva no Rio de Janeiro depois para explicar o que aconteceu. Entendeu? Agora, em caso de vitória, aí, bicho, eu tenho a dizer que eu tô a fim de fazer uma apostinha com o Rodrigo. Deixa eu filmar isso. Rodrigo, você topa uma nova aposta, Rodrigo? Renato Gaúcho não será o treinador do Flamengo no primeiro jogo. Eu acho que mesmo campeão ele não fica. Também acho. Então ótimo, então aposta. Atualização do DM. Diego Alves ficou na academia e não deve jogar quinta-feira. Felipe Luiz fez fisioterapia no campo. Deve ser desfalque também para quinta-feira. Diego Ribas treinou 100% com o grupo e deve retornar. Thiago Maia fez parte da... A nossa cueca branca volta. Thiago Maia fez parte da atividade com o grupo, mas ainda é dúvida para quinta-feira. Davi Luiz treinou normalmente com o restante do elenco, tem grandes chances de ser relacionado. Kennedy faz fisioterapia e depois trabalhos na academia. Não deve voltar quinta-feira. Arrascaeta sendo preparado para o dia 27, assim como o Pedro também sendo preparado para o dia 27. Resumo. É bagulho doido. E aí você já tem mais a desculpa do Renato para o próximo jogo, né? Pronto. É assim que funciona. A gente tem a volta do Isla, do Andreas, a gente tem a volta do Diego Ribas, tem a possível volta do Thiago Maia, Davi Luiz. Não, Davi Luiz. Thiago Maia eu acho que não volta. Davi Luiz estava treinando hoje normalmente. Davi Luiz eu acho que volta. Também. O Diego Alves é que não, né? Então a gente vai continuar com o goleiro Gabriel, né? Olha só, posso falar um negócio? Posso falar um negócio com vocês? Gabriel Batista, irmão. Eu falei disso lá atrás. Lembra? Vocês lembram, né? Eu lembro que você brigou comigo. Eu falei isso lá atrás. Galera, se perder, tem que trazer um goleiro. Porque se perder o Diego Alves, imagine você indo para uma final de Libertadores. Peraí, viajei. O Isla tá na seleção, né? Eu já até expliquei. Tá na seleção. Desculpa, só sei que, cara, a turma que usava, mas o Gabriel Batista é bom com os pés, meu irmão. Eu juro que eu te daria um soquinho, tá ligado? Não tá na hora de testar de novo o Hugo? Tá na hora. Pô, tá na hora, até pra você pensar em 2022, Rodrigo. Mas aí é pra agora. Não, mas aí é pra agora.
É para agora, quinta-feira, irmão. Agora, para quinta-feira. Porque tipo, se você não bota o menino para jogar, 2022 você vai fazer o quê? Você vai contratar um goleiro, 2 ou 3? Irmão, isso aí tá para dar uma... Eu já falei, isso aí vai dar uma... Isso dá... Vai dar uma merda.